Aleluia. A paz de Al, a tranquilidade de Al, meus irmãos, né? Mais um dia, né? O Altíssimo nos concedeu, né? Para a sua própria honra, né? Porque cada dia mais, né? Ele tem nos dado condições de sobreviver, de adorá-lo, de enaltecer, né? O teu nome santo, Yahweh, o Todo-Poderoso, por intermédio do nosso amado irmão, Salvador e Rei Yahushua, o Mashiach, né? E louvamos a Ele, né? Porque Yahweh é digno de toda a honra, todo louvor, toda adoração. E Yahushua, nosso amado irmão, é digno da reverência, né? Devemos prestá-lo ao nosso Rei. Irmão, hoje vamos aqui falar sobre algumas coisas que as pessoas aí têm visto, né, situações como estão. Nós temos vistos aí, irmãos, alguns irmãos, jovens até na fé, vamos dizer assim, tanto do sistema religioso quanto o Yaldim, que talvez, não sei se por inocência, por estar aí com bastante fome e sede, né, às vezes tem se equivocado em algumas questões, mas aqui a gente não vai apontar o defeito, né, a gente vai só anunciar a palavra. Por quê, irmãos? Porque a palavra, além dela trazer, além de nos confrontar, ela nos conforta, nos alimenta, nos sacia a sede, né? E acima de tudo ela nos transforma. E essa transformação dentro da palavra, para nós hoje, ela vem por meio de Yahushua, nosso amado irmão, Salvador e Rei. Por que eu estou dizendo isso? Que para haver uma transformação, não é somente conhecer a palavra em si, o que está escrito dentro da Bíblia, né? Não é isso, mas é também conhecer, ter intimidade com o nosso Salvador, com o nosso Criador. Por quê? Porque sem isso a gente continua do mesmo jeito, tem até conhecimento da palavra, mas não pratica, porque a gente não conhece, o Ruach Kadosh não trabalha da forma que ele quer trabalhar, não que deveria, que ele quer trabalhar, porque a gente não permite. E aqui a gente vai citar algumas pessoas, no caso duas, que receberam a transformação porque aceitaram verdadeiramente a Yahushua. Entenderam que aquele que estava passando era o Filho do Altíssimo. E muitos de nós ainda não entendeu isso, né? Divulga o nome, divulga os textos bíblicos, tudo, mas continua nas mesmas práticas de outrora, né? Então a gente vai, primeiro, nós aqui vamos falar que o Altíssimo ele vai usar cada um de nós do jeito que a gente é. Ponto. A transformação que acontece por intermédio do Ruach Kadosh vai ser por ele, não porque a gente forçou a mudança. Então você mesmo não precisa mudar quem você é, mas precisa permitir que o Ruach Kadosh o transforme. E para isso você tem que pôr o seu joelhinho no pó, né? Você tem que fazer os seus propósitos, né? Porque é necessário uma mudança, é necessário uma transformação, mas você continua sendo você. Porque você parar de beber ou de fumar, você não deixou de ser a pessoa. No meu caso, eu não deixei de ser Leandro por conta disso. Eu era Leandro, nasci, fui registrado como Leandro, nasci inocente, sem conhecer vício, embora fruto do pecado, que a própria Escritura diz. Na minha vida, né, que todos nós passamos, uma grande maioria passa por muito sofrimento, necessidades, né? A gente vai passando, aí cresce, se habitua com as coisas que o mundo tem para oferecer e cai nos vícios. E depois disso, tem a oportunidade de ser chamado, convidado a se retirar dessa prisão. E quando você faz isso, se você quer mudança, imediatamente ela acontece, seja no sistema religioso ou Yaldim, na transformação, na conversão ao verdadeiro evangelho.
na conversão a Yahweh e Yahshua. O que acontece? A gente tem muito ainda o que aprender, é óbvio, e o tempo está corrido, então todo dia a gente tem que estar pegando, estudando, lendo, trazendo alguma coisa para a nossa vida, porque agora não tem mais tempo, agora é correria. E aí a gente fica, não, mas será que se eu posso tomar pelo menos uma cervejinha hoje, pô, me deu uma vontade. Quando o Ruach Kadosh está dentro de você, o que acontece? Aquela voz fala assim, a minha presença te basta. Pega a visão, irmãos. A minha presença te basta. Poxa, que vontade de fumar. A minha presença te basta. Me deu vontade de fazer algo que não agrada nem um pouco ao Altíssimo, mas você está lutando para agradá-lo. O Espírito Ruach vem dentro de você e diz, dentro do teu coração, no teu ouvido, você ouve nitidamente, a minha presença te basta. Por isso, irmãos, não deixe de ser quem você é, tá? Porque o Altíssimo vai te usar dessa forma. Não com as imundícias, mas pelo que você é, porque você foi feito desse jeito. Porque se hoje você é adepto de imundícia, eu estou falando não só para pessoas de fé, para denominacionalista, ou para pessoas do mundo, ou para pessoas religiosas, nada disso. Estou falando aqui para você que tem uma necessidade de mudança, para você que quer algo diferente. Primeiro, você não deixa de ser quem você é, porque você foi feito assim, você nasceu assim, essa pessoa bonita, essa pessoa que foi muito amada pelos pais, pelos avós, e foi passando pelos processos e desenvolvendo. Se habituou, assim como eu, às mazelas do mundo e aproveitou os vícios naquele tempo como uma pessoa sem conhecimento. Só que foi resgatada, ou vai ser resgatada, eu creio, e aconteceram isso. Então, para você que tem às vezes intenção de se voltar para o eterno, mas tem medo, porque fica achando que tem que deixar de fazer isso ou aquilo. Primeiro, não é você que faz nada, quem faz tudo é ele. Primeiro, não precisa deixar de ser quem você é. Porém, presta atenção, para você, depois que você começa a sua caminhada se aproximando, para você atrair mais e mais a presença do Altíssimo para você, é fundamental você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meus queridos, iniciar um relacionamento com Yahshua. Beleza? Você não deixa de ser quem você é, mas precisa iniciar um relacionamento com Yahshua, o nosso irmão amado Salvador e Rei. Por quê? Porque Yahshua é a base para a nossa transformação. Yahshua é a base da nossa fé. Yahshua é o fundamento que já foi posto e que ninguém pode tirar. Ninguém. Dessa forma, você entendendo que não é que você que muda por si só, mas o Ruach Kadosh vai mudando você. Iniciou um relacionamento com Yahshua, maravilha. Aí mesmo que a mudança vai vir, porque você iniciou o relacionamento, tá? E assim, quando você inicia esse relacionamento, você cria, vamos dizer assim, de uma forma simples, um vínculo de amizade, né? Um vínculo de amizade, que todos nós temos amizades boas e temos algumas ruins, mas temos amizade. Nesse caso específico e perfeito, a amizade com Yahshua, ela tem muito valor para mim e para a tua vida. Por quê? Porque quando eu começo a andar com Yahshua, trazendo a pessoa dele para a minha vida, permitindo que ele faça parte da minha casa, do meu cotidiano, do meu dia a dia, eu começo a atrair coisas boas, porque é promessa, né? Eu reconheci o Filho do Altíssimo. Então, automaticamente, eu permitindo que ele faça parte da minha vida, não aceitando de boca, mas de todo o meu coração e alma, meu Pai, maravilha. E aí as coisas vão começando a acontecer de forma gradativa e natural. Isso acontecendo, quando você menos espera, você começa a influenciar aqueles que estão à sua volta, seja com palavras ou com comportamentos, que é o que vale. Aí vai. Aleluia.
Quando você começa dessa forma a buscar, a estreitar o teu laço com o Yahshua, automaticamente o Eterno ele vai fazer de você uma ferramenta. E sabe uma coisa boa que a gente vai tendo? A maioria de nós tem hoje isso, tanto o Yaldim, até mesmo os denominacionalistas. É colocado na gente um dom, que para muitos é arte, de influenciar as pessoas a fazer aquilo que nós estamos fazendo, para que eles recebam aquilo que nós estamos recebendo, cada um de acordo com aquilo que está proposto pelo Eterno, ponto. E aí nós vamos, dessa forma, aprendendo isso, influenciando as pessoas. Estou falando especificamente agora para os Yaldins. Passamos a pregar o Evangelho de verdade, porque nós conhecemos o verdadeiro Messias, porque nós conhecemos o nosso verdadeiro Criador. A gente não trata ele por apelido. Nós não tratamos eles por apelidos. Nós não tratamos eles por nomes postos pelo homem. Nós tratamos ele diretamente. Dessa forma, meus irmãos, a gente consegue, mesmo sem perceber, influenciar pessoas e transformar vidas. Por que eu estou falando isso? Para não ficar só nas minhas palavras. Texto do Evangelho de Lucas, tá? Capítulo 8. A maioria dos irmãos conhece. Vai falar sobre a cura da mulher enferma. Irmãos, olha a influência de saber que tinha um grupo de pessoas que estavam passando pela rua, indo em direção, aqui não diz a direção que ia, diz que caminhava, né? Indo para algum lugar, um grupo de pessoas acompanhando um homem que se tornou uma das maiores influências naquele lugar, naquele período, e fazia coisas maravilhosas e influenciava pessoas a praticar coisas extraordinárias, influenciar. Vamos dar o exemplo de Pedro, pescador, segundo a maioria mostra, até mesmo a escritura, era uma pessoa iletrada, não tinha o conhecimento, mas a influência de conhecer Yahshua, de ser amigo de Yahshua, mais chegado do que irmão, olha só que maravilha se tornou Pedro. Todo aquele processo que ele passou, né? Mas olha que maravilha. Olha o quanto ele recebeu. Da mesma forma, o Tiago. Da mesma forma, o Felipe. Da mesma forma, o Mateus, Matitial. E a Ohana, que deu uma rateada, disse que ele era o mais amado do seu discípulo. Ele que falou, Yahshua nunca falou isso. Mas, tudo bem. Mas essas pessoas tiveram algo extraordinário, eles foram influenciados. E por conta dessas pessoas que caminhavam com ele, falavam, nossa, olha, Yahshua verdadeiramente é o Filho do Altíssimo. Porque só em estar perto dele a gente sente algo diferente. Só em estar perto dele a gente sente que nós somos transformados por completo. E assim eu creio, tá, irmão? E as coisas foram acontecendo. Aí essa mulher enferma, que diz assim o texto: enquanto Yahshua caminhava, as multidões o apertavam. Versículo 42, né? Convencer no 42. Versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com o médico, sem que ninguém a pudesse curar. Versículo 44. Veio atrás de Yahshua e tocou a borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Yahshua percebeu. Olha só, irmãos, o que é influenciar? Essa mulher, certamente, ela ouviu falar do Messias, que aquele homem, ele não precisava nem falar. Ela ouviu que aquele homem, só a presença dele, faria alguma coisa. Tanto é que a mente dela era somente, nem que ela fosse o último dia da vida dela, mas o desejo dela para receber a cura que ela almejava era somente encostar, fosse aonde fosse. Pelo menos é o que eu entendo. Irmãos, eu não sei o tamanho da tua luta, eu não faço a menor ideia, eu sei o da minha, né? Que não é fácil. Mas o que me mantém firme de pé é eu saber que pela benevolência do Altíssimo, Yahshua está comigo a todo momento. E ainda
que eu só tenha às vezes o arroz e o feijão para comer, e às vezes deixar de comer para deixar para as minhas crianças, irmãos, não falta. Eu tenho 44 anos de idade, graças a Ial, Todo-Poderoso. Mas eu consegui chegar aqui sem problema de saúde, mas já tive problema de saúde. Sério, eu tive a hanseníase, né? Hoje eu sou curado, pela fé. Pela fé eu fui curado, e Alcha me curou. Então a gente vem vivendo dessa forma esse período. E essa mulher do fluxo de sangue, que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 42, essa mulher ela ouviu falar dele. E ali ela provavelmente ficou desesperada, porque ela já tinha 12 anos com esse sofrimento, com essa enfermidade, não tinha mais dinheiro para gastar. A única chance, não era a última chance, era a única chance que ela tinha de cura, era alcançar Yahshua, tocá-lo. Só que a multidão também era muito grande. Irmãos, vamos ser sinceros hoje. Nossos irmãos denominacionalistas, eles se juntam nos seus templos, fazem as suas orações, como de costume, entoam os seus hinos, como de costumes. Sabe, irmão? Até recebem o que o coração deles precisa por fé. Tá? Eu não posso dizer que não, porque eu também recebi quando eu era do sistema religioso. Porém, uma coisa que sempre me preocupou, que a maioria deles nunca ia pela escritura, pela palavra, ou não ia, né, pela necessidade realmente que eles tinham de serem transformados. A necessidade, a maioria, era particular, pessoal, física. Não é verdade? Eu também já fiz isso, então isso eu posso falar, que eu também já fui assim. Mas quando eu comecei a entender as escrituras e ver que a única coisa que é pessoal, que é íntimo, é o meu relacionamento com Yahshua, e a partir disso eu tenho a condição de me aproximar cada vez mais dele, me tornar amigo dele e me transformar em servo e começar a influenciar pessoas, irmãos, eu comecei a ficar mais ligado na escritura. Foi quando eu recebi as revelações do nome sagrado, não em sonho e não em visão, tá? Por intermédio da internet, de um livro que eu ganhei, da informação de uma pessoa que nunca falava o nome, só falava eterno, 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 eu fiquei curioso, e assim as coisas foram acontecendo, e hoje eu estou aqui junto com vocês trabalhando, né, para essa obra crescer cada vez mais e pessoas serem alcançadas. Mas aquela mulher, ela tinha essa necessidade. Mas por conta do relacionamento que os discípulos tinham, por conta do relacionamento que aqueles que receberam cura receberam, e sempre queriam agradar o Messias, porque a gente, quando é usado para fazer o bem para alguém, a pessoa que também é grata a gente, sabe? Quando a gente é usado pelo Eterno para fazer o bem, a pessoa que recebe esse bem, ela é grata a gente, então ela sempre procura saber como a gente está, ela procura sempre saber se a gente precisa de alguma coisa, ela procura saber se você está bem. Ela quer de alguma forma saber de você, ter uma notícia sua. Interessante. Porque Yahshua, ele expulsou o demônio do gadareno, curou um surdo, expulsou o demônio de um jovem, ressuscitou o filho de uma viúva, curou o coxo que passou pelo telhado. Olha só quantas coisas Yahshua foi fazendo. E as pessoas iam falando o que ele estava fazendo, espalhando a notícia. A Bíblia fala que essa informação por toda a região estava sendo falada. Então, isso é influenciar. E essa mulher decidiu mudar de vida. Falou, peraí, eu também quero isso que o povo aí recebeu. Eles não tinha jeito para eles e eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Não, eu creio, eu vou. O sacrifício dessa mulher foi se rastejar perante a multidão. O texto diz que Yahshua sentiu a diferença e ele perguntou, quem me tocou? Em meio à multidão e os discípulos que o rodeavam, disse assim, como todos negassem Cafos, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Yahshua insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, e algumas traduções, virtude.
E a mulher, vendo que não havia, que não podia passar despercebida, ou seja, você imagina, a pessoa está doida para receber um milagre, eita, aleluia, está desesperada para uma mudança na vida, anda tão envergonhado por não conseguir os seus objetivos que não tem como nem sair na rua. Estou citando, dando exemplo como ela. E aí, naquele momento, ela descobre tudo isso. Ela põe, sei lá, um capuz, se põe uma veste que ninguém a perceba, talvez como uma mendiga, uma moradora de situação de rua, não sei, e vai passando pela multidão. Vê que não consegue chegar próximo do mestre. Aleluia. E ali, naquele momento, o mestre está ali em direção a algum lugar. Aqui o texto não diz para onde, diz que ele caminhava. E aquela mulher vê que não tem condições, de repente, por fraqueza, porque ela estava com uma hemorragia, ou seja, com fluxo de sangue. O que ela faz? Ela, com a fraqueza dela, as pernas enfraquecem. Ela, no mesmo momento, ela se prostra. Aleluia. Eu creio que o Eterno está só olhando para ela. O que essa mulher... Anjo, ó, como é que está essa mulher lá, hein? Mensageiro, vê. Olha como está o coração dela, focado, mesmo sem força. Presta atenção no que eu vou falar para você. Ainda que você não tenha força, ainda que você esteja perdendo o ânimo, a sua coragem esteja desvaindo de você, não se desespere. Continua lutando, mesmo sem força, que para você que não tem força para lutar, mas continua insistindo, perseverando, há uma vitória aguardando você do outro lado, aleluia. E naquele momento, aleluia, aquela mulher começou a engatear, eu creio. Engateando como se fosse uma criança recém-nascido, rastejando por entre a multidão, provavelmente pisoteada, que era um alvoroço, porque era o mestre que estava passando, um homem que já havia curado. Os outros textos, os outros evangelhos já dizem que houve multiplicação de peixes, de pães. Várias coisas foram acontecendo, já havia uma pesca maravilhosa para quem não estava pegando nada. E aquele povo alvoroçado ali em volta daquele homem. E aquele homem querendo andar talvez e não conseguia. Olha só que maravilha. A sua bênção vai estar sempre ao teu alcance. Só vai depender de você alcançá-la. Aleluia. E aquela mulher, ela engatinhou. Ela rastejou perante a multidão. E já no seu, eu creio que, talvez, por sua fraqueza, pelo fluxo de sangue, no momento, não de último suspiro, mas de fé, esgotada, ela não consegue alcançar a parte física do nosso Salvador. Ela não conseguiu tocar o pé. Ela não conseguiu tocar nem na unha. Aleluia. Mas ela encostou ali, simplesmente na orla do vestido, na orla da vestimenta. Aleluia. E naquele exato momento a hemorragia estancou. E aquela multidão alvoroçada gritando, mestre, mestre, rabi, aquela confusão toda, ela se virou e tentou sair de fininho. De repente, tão alegre que nem percebeu mais aonde ela estava. E o mestre na mesma hora falou, de mim saiu poder. Alguém me tocou. Pedrão, Cafos, mestre, olha um monte de gente que tem à tua volta, tá todo mundo apertando. A gente está tentando proteger aqui a vossa pessoa, mas a luta é grande. Olha como é que tá o pessoal tudo alvoroçado, todo mundo querendo alguma coisa de ti, todo mundo querendo alguma coisa tua, irmãos. Aleluia. Prestem bastante atenção. Todo o indivíduo, independente da fé que ele vai, que a gente não pode dizer que ninguém tem fé, que isso aí não é com a gente, nós não somos juiz. Mesmo conhecendo os nomes blasfemos, porque os nomes hoje, os verdadeiros nomes hoje que se tornou uma realidade para nós. E aí ele vem dizendo que mesmo dessa forma, mesmo você sendo assim, você ainda quer alguma coisa de mim. Olha só que coisa linda. E o mais maravilhoso é que Yahshua está sempre disposto a dar aquilo que você precisa. Aquilo que você quer, não creio. Mas o que você precisa, isso sim. E aquela mulher precisava de uma cura e ela lutou por essa cura.
O que você tem feito para receber aquilo que você realmente deseja? Aquilo que você realmente necessita? Você sabe o que você necessita, irmão? Você sabe o que você necessita, minha irmã? Será que você tem lutado para se libertar da sua prisão? Aleluia! Você tem tido um comportamento aceitável na presença do Todo-Poderoso para que a graça dele repouse verdadeiramente sobre você? Aleluia! Presta atenção que eu não estou acusando, estou fazendo uma pergunta. Eu não sou juiz, eu não posso acusar ninguém. Por que o irmão Leandro está falando isso com todo respeito, com a máxima vênia aos amados irmãos? Porque a maioria de nós quer muito ou quer tudo e não faz nada. Pensa que acordar de manhãzinha, fazer aquela oração, abençoa meu dia, abençoa minha casa e está tudo bem. Mas quando passa pelo portão, um amigo do trabalho vem passando e já vem aquele monte de palavrão, um cigarrão no bico, ei, tá por fora. Nada a ver. Nada a ver. O Eterno não ouviu tua oração. Não fez nem questão dela. Porque a tua intimidade com Ele é pequena demais. O teu relacionamento dele desse jeito é como se fosse um relacionamento atemporal? Não. Vamos dizer assim, um relacionamento anual. Você visita um parente que de ano em ano, abraça todo mundo, fica ali 10 dias, come, bebe, se alegra e volta para casa. E aí? Mas uma coisa eu garanto para você, meu querido, minha querida. O Eterno, ele tem saudade de você. Ele te ama demais. Por isso que ele deixou para mim e para você formas, um caminho para nos aproximarmos do Todo-Poderoso através do seu Filho. Sendo ele caminho, verdade e vida, a gente não tem escolha. Vamos seguir os passos do Mestre e vamos chegar ao lugar preparado para nós por ele. Essa mulher, ela recebeu isso porque ela creu, porque ela se esforçou, porque ela lutou, porque ela rastejou para alcançar aquilo que ela desejava e precisava. E o texto diz que a mulher, vendo que não podia passar desapercebida, eu vou falar um negócio para você. Você não passa despercebido perante ao Eterno. Você pede, ele te dá. Mas se você não render a honra a quem é devida, irmãos, te prepara. Porque no juízo vai ser cobrado que o Altíssimo, ele não nos amaldiçoa. Embora a Bíblia mostra que o mal do Eterno existe. Mas ele não quer ver o meu e o seu mal, não tem problema. Usufrui disso aí que eu estou te dando. Usufrui da minha bênção, da minha graça, fica à vontade. Mas no juízo eu vou cobrar. Porque o texto vai dizer: mestre, mestre, em teu nome fizemos grandes coisas. Curamos enfermos, expulsamos demônio, ressuscitamos morto. Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, aleluia, façamos com os exemplos que nós temos na Escritura, olhemos-nos para eles, para que nós possamos ter a dimensão do que é uma vida correta na presença do Eterno. Como ela não podia passar desapercebida, nem eu nem você conseguimos fazer isso, prestem atenção, aleluia. A mulher percebeu que não podia passar desapercebida, se aproximou, temerosa, prostrando-se diante de Elxa, declarou à vista de todo o povo. Essa aqui é a parte bonita. Aleluia. Você tem que declarar para todo mundo ver e ouvir que você é servo, que você é serva, que você crê, que você aceitou a transformação do Altíssimo para a tua vida, que você aceitou a mudança que Ele tem para você. E ela disse, diante de todo o povo, o motivo por que ela o havia tocado. E como imediatamente tinha sido curada.
Irmãos, ela não entrou dentro de templo, ela não frequentou, não foi na casa de ninguém. Ela passou por aquela luta, por aquela adversidade, recebeu o que ela buscava e ali mesmo ela deu testemunho. Qual é o teu testemunho? Mas para chegar a isso, irmãos, ela teve que ter influência de alguém. Alguém falou para ela que o Messias estava passando. Ela ouviu. Não é possível. Irmãos, vamos dar um exemplo aqui. Os irmãos não ficam tristes nem chateados comigo. Mas nessa época aí de eleição, o pessoal vai fazendo showmício aí, não tem uma algazarra danada? Passeata, carreata. O pessoal não faz uma algazarra danada. Isso não é de agora não, irmãos. Isso já é bem antigo. O interessante que relacionado a Yahshua, o único servo do Altíssimo que andou na terra verdadeiramente, ele ia na frente, os discípulos iam atrás e a multidão seguindo eles. Hoje não, hoje se segue homem em todos os segmentos, tá? Todos os segmentos só se segue homem, mas ela fez diferente. Ela falou, o povo está indo atrás. Se o povo está indo atrás, não vão me deixar chegar perto, eu vou por onde ninguém percebe. Irmão, presta atenção numa coisa, é no seu momento de humilhação que o Criador ele vai te ouvir. É no seu momento de humilhação que você verdadeiramente vai ser ouvido e vai ser visto pelo Eterno. Deixa de ser arrogante, deixa de ser soberbo, deixa de achar que você é mais, você não é. Mesmo porque as Escrituras diz que aquele que acha que é o maior tem que servir o menor. Às vezes muitos de nós tem um conhecimento extraordinário da Escritura, mas não está servindo ninguém. Só está papando, ó, só recebendo. É bandejinha de prata toda hora na mesa. Não, o irmão fulano é uma honra tê-lo em minha casa. Vamos dar tudo para ele. Aí às vezes passa no portão de casa desse mesmo indivíduo, passa no portão de casa uma pessoa catando, trabalhando, está catando ali umas garrafas PET para vender algo assim, não tem coragem de oferecer uma água. Ô irmão, o coração dói, não dá. E é assim que vem funcionando. Quando ela conseguiu isso, ouviu, foi influenciada, tá? Se esforçou, lutou e chegou, ela recebeu algo. Por que eu estou falando que ela recebeu algo? Ela teve sucesso. Já que ela teve sucesso naquilo que ela buscou, irmãos, presta atenção que isso é muito legal. O sucesso só depende do seu esforço. Se o seu sucesso sacrificar o teu sucesso, não pode sacrificar uma outra pessoa. O teu sucesso depende do seu próprio sacrifício, do teu esforço. E se você passa por cima de alguém para receber algo, aí sim você se torna um fracassado. O exemplo dela é esse. Ela não usou ninguém para conseguir aquilo que ela queria. Ela ouviu, ela foi influenciada e correu atrás desse objetivo, da sua cura. E ela recebeu a sua cura. E sabe o que é bonito para encerrar essa parte? O Messias, Yahshua, o Mashiach, disse assim: filha, a sua fé te salvou. Vai em paz. A fé dela, irmão, veio do ouvir. Porque ela ouviu alguém dizer que Yahshua estava passando. Ela ouviu alguém dizer que Yahshua era o Filho do Altíssimo que passava naquele lugar. E que nele estava depositado todo o poder e autoridade. No céu, aleluia, e na terra. E ela na mesma hora falou, então é hoje. Não conseguiu andando, mas conseguiu se humilhando, se rastejando perante a multidão e recebeu. Então, irmãos, influencie pessoas. Pregue Yahshua para ela. Pregue o verdadeiro evangelho. Irmão Nailton, eu creio que está me assistindo agora, que apareceu a fotinha dele aqui. Só dá um joinha, irmão Nailton, para eu saber se tu tá mesmo online. O que acontece? Esse irmão Nailton aí, meus amados, é uma bênção na minha vida, é um presente. E eu me sinto como um pai orgulhoso. Por quê?
Mas eu não sou pai na fé dele, eu sou irmão na fé, tá, irmão? Pai na fé foi só Abraão. O que acontece, meus amados? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, trabalhando junto, né? E a gente falando a respeito, semana passada eu falei isso, eu vou repetir de novo, falando sobre a guerra que está acontecendo lá, né? Sobre aquele confronto que está acontecendo lá, no Hamas e Israel. O que aconteceu? A gente falando, eu conversando com meu cunhado, e ele, vou usar o termo como usei na semana passada, como se fosse no futebol. Ele já entrou de carrinho, ele não queria nem saber, e foi participando ali das jogadas de ataque, que a gente estava falando sobre a guerra, que se aquela guerra lá se confirmando, os países que estão em volta se voltarem contra Israel, se configura na guerra de Gog e Magog, Gog descrito no livro de Ezequiel 58, ele foi e falou, em Apocalipse também fala. E ali, irmão, já começou. E naquele momento ali, o Criador, ele foi, né, usando esse humilde servo com muita humildade, para a gente ir tratando algumas coisas ali, a gente foi falando, ficamos uma meia hora dentro do trabalho, nem pode. E a gente ali falando, e ali nasceu um vínculo, irmão, entre eu, meus amados, e esse amado irmão, o Nailton, uma pessoa que eu tenho muito carinho e prezo. O que aconteceu? Eu falei para ele, irmão Nailton, amanhã quando eu chegar eu tenho uma palavra, vou trazer uma palavrazinha, um texto para a gente estar trabalhando assim. E ele aceitou numa boa, irmãos. E quando eu cheguei no outro dia, irmãos, o mal tinha acabado de tomar um café no trabalho, ele já falou, irmão, é a palavra que você falou. E ali a gente começou a ler a Bíblia junto. E ali a gente foi estreitando o laço. Olha só, irmãos, ali iniciou-se um relacionamento entre eu, irmão Leandro, pela benevolência do pai, e o irmão Anailton. E naquele momento ali, Yelcha, ele se fez presente porque o interesse do irmão Anailton era ouvir a palavra. E o interesse de Yelcha era fazer com que eu trouxesse a palavra para o irmão Anailton. E assim foi feito, e assim tem sido feito nesse período, desde a quinta-feira retrasada, tem sido assim todos os dias. E ele foi, aleluia. Boa noite, irmã Zenaide, a paz de Al e Alcha, Xalaim, minha querida. Nós começamos a conversar, trocamos contato, eu comecei a passar as informações. Não havia entrado na questão dos nomes, e simplesmente a palavra, que era o que ele precisava. Agora não, ele agora já está ciente sobre os nomes sagrados, já está trabalhando isso dentro da sua casa, porque é o fundamental, é onde necessita. Irmãos, que bênção que eu recebi. Que ele começou a falar, ó, uma coisa que eu estava fazendo aí, ó, aqui mesmo não tem vontade. Quando foi na sexta-feira, ele foi e falou para mim, irmão, ontem passou batido, porque quando me deu vontade de fazer, eu lembrei do texto de 2 Coríntios, a tua presença me basta. Irmãos, aquilo ali, pô, meu olho encheu d'água, me deu aquela alegria no peito, assim, eu falei, caramba. Comentei até com o irmão Arlindo Miranda, antes dele, né, cessar as suas atividades nas redes sociais temporariamente. Ele conversou comigo, me passou mais um link para me ajudar o irmão. Irmãos, e é isso, o evangelho é isso. O irmão Anailton foi influenciado. E quem estava em volta falou assim, poxa, cara, eu achei legal você falar, porque você não mandou ele para a igreja, não falou que ele estava em pecado, você em momento nenhum falou que ele estava errado em nada. Por que eu não falei? Porque eu não tenho que falar que a pessoa é pecadora, que a pessoa, ela já sabe que ela é. A pessoa tem essa consciência de que ela está errado. Porque as pessoas que estão lá, que eu tenho falado, irmãos, o negócio tem sido tão tremendo que eu tenho gastado algum tempo investido algum tempo trazendo a mensagem. Fiz uma pergunta para um outro irmãozinho lá, que ainda não é irmão, mas eu falei assim, se o Messias voltasse hoje, o que você faria? Ele, na inocência dele, vamos dizer assim, falou, eu procuraria uma igreja, mas não dá tempo de procurar a igreja, porque está aqui o negócio, é agora. A partir desse momento que alguém fala para você que Yelcha verdadeiramente está vindo buscar a sua igreja, já é o momento que você fala, peraí, então eu quero fazer parte, né? Mas só vai fazer parte quem é ovelha. Quem for ovelha, mesmo suja de lama, é ovelha. Porque só tem 2 tipos de ovelha na minha concepção. A ovelha limpa, pura e imaculada, que vai ser essa que vai subir, e aquela ovelha que está toda arrebentada, machucada, que está sendo tratada.
Depois que ela for tosquiada para tirar essa lã suja, né, para crescer uma lã nova, branquinha, bonitinha, e ela se tornando bem alimentada, ali bonita, o seu pastor, no nosso caso Yalcha, a alegria dele vai ser conseguir trazer essa ovelha de volta à vida. Porque a palavra vai dizer que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Nosso Salvador Yalcha é o nosso pastor, a gente só ouve a voz dele. Concorda, irmã Zenaide? É assim mesmo. E ali, as pessoas estão ouvindo. Para mim, ficou mais estreito o negócio. Porque agora eu estou falando mais, e as pessoas prestam atenção no meu comportamento, observam mais a minha conduta, se eu estou arrebentando com alguém, se eu estou fazendo uma fofoca, se eu, de repente, quando não tem ninguém, a situação ali não dá errado no trabalho, eu xingo um palavrão, os caras agora estão tudo ligados. Porque todo mundo ali, no caso ali que tem ouvido, está sabendo que essa pessoa aqui não se declara e não se enxerga como uma pessoa comum do mundo, mas sim como servo do Altíssimo. Então, a arte de influenciar pessoas, ou o dom de influenciar pessoas para o bem, transforma nem que seja uma vida. E eu tenho procurado passar para o irmão Anailton assim, já preguei em púlpito, já usei microfone em cima de altar, de palanque, para um monte de pessoa. Mas hoje o meu coração, irmãos, presta atenção que isso aí não é que dizer que é errado ou que é certo, não é nada disso. Mas o meu coração pede para que eu consiga passar a mensagem de forma correta para uma pessoa. Ei, irmão Anailton, aleluia, que bênção. Aí, irmãos, esse é o irmão Anailton, que estou dando o testemunho dele porque a luta dele é muito maior do que a minha, mas não deixou de ser luta. Mas o desejo do meu coração, e eu tenho procurado ensinar isso para eles, é focar em trazer passar as informações, ensinar a escritura, ensinar eu não sou mestre, né? Mas como servo do Altíssimo, passar as informações que eu recebo da escritura para esse irmão, no meu caso específico, o irmão Anailton. E ali, ele, quando estiver pronto, maduro na fé, ele ser usado para trazer mais um. Porque dessa forma, o elo começa a se fechar e a corrente começa a crescer. Alguns dos irmãos sabem que não são todos nós que são chamados para resgatar a alma, mas nós todos somos chamados para trazer a mensagem. A mensagem é essa. Yalcha, o Filho do Salvador, se entregou no madeiro pela igreja dele. No meu coração eu sou a igreja dele, então foi por mim. Se foi por mim, eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que segui-lo, fazer a vontade dele. E assim a gente vai indo. Essa é a mensagem. Se arrependam, porque é chegado o reino dos céus, não é outra coisa. E eu recebi esse presente do Eterno, irmão, eu tenho um presente na minha vida. Assim como outros irmãos que eu tenho contato hoje. Então, vocês que vão ouvir, vão assistir esse vídeo mais tarde, que forem compartilhados pelos amados irmãos, não foquem na multidão, não. Foquem em uma. Porque olha que interessante. Essa mulher com fluxo de sangue, irmão, em meio à multidão, todo mundo estava ali apertando, mas Yalcha sentiu a diferença. Ele não focou na multidão, porque ele sabia que da multidão que estava em volta, ele conhecia o coração de cada um, mas ela era diferente. Foi isso que eu vi no irmão Anailton, e é isso que eu tenho visto em outros irmãos, que eu estou me esforçando para me aproximar, para ter um vínculo, um relacionamento. Assim como eu disse, você não deixa de ser quem você é, porque o Altíssimo te fez assim. As coisas que tem que mudar em você, é Ele que vai mudar e vai tratar. Mas para permanecer nesta presença do Altíssimo, que você almeja, é fundamental iniciar um relacionamento com Yalcha. E iniciou esse relacionamento, automaticamente as coisas vão acontecendo. Então você receba aí onde você estiver, porque essa mulher teve a vida transformada por causa do relacionamento, por causa da atitude dela de buscar. Vamos ver outra pessoa que teve aqui, irmãos, aleluia, um relacionamento, uma transformação também, que está aqui mais na frente,
No livro de Lucas mesmo. Você pode conferir aí. Aleluia. Que está aqui. Mais uma pessoa que foi transformada por Yahshua. Lucas capítulo 9, não, 11. Ih, me perdi. Será que eu não marquei? Aleluia. Aleluia. Irmãos, me perdi. A caneta rolou e eu perdi. Mas eu vou dar um exemplo de vida mudada. Aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 37. Versículo 37 de Lucas, capítulo 9. Vai dizer assim, ó. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Yahshua. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que tu olhe o meu filho, porque é o único que tenho, e um espírito se apoderou dele. E de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar. Dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pede aos seus discípulos que o expulsem, mas eles não puderam. E Yahshua exclamou: Geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? E terei de suportá-los. Traga seu filho aqui. Autoridade. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Yahshua o repreendeu, e o espírito imundo repreendeu o espírito imundo, e curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade do Altíssimo através de Yahshua. Irmãos, quando esse homem ele veio procurar a cura, ele não teve que abrir a sua boca para falar para o mestre Yahshua o que estava acontecendo com ele. Ele disse: Mestre, o meu filho, vou dizer com as minhas palavras, está possuído. Peço que tu olhe ele. Porque ele manifesta, e quando ele manifesta, o que está nele faz com que ele entre em convulsão e a boca fique espumando. E só larga ele depois de arrebentar com o menino. Imagina um pai falando isso pro próprio mestre: e eu não aguento mais isso. Gostaria que tu fosse lá e fizesse algo pelo meu filho, eu mando teus discípulos. E os discípulos não conseguiram nada. Aí o mestre foi e reclamou. Chamou de bando de incrédulo, geração incrédula. E ordenou que trouxesse o menino até ele. Deixa eu explicar um negócio para você. Certamente, dependendo da sua necessidade, a cura vai chegar até você. Dependendo da tua necessidade, a tua bênção ela vai chegar até você de forma extraordinária. Mas nunca se esqueça de uma coisa. Independente da situação que você vive, é você que tem que buscar, porque o interessado é você. Sempre será assim. Sempre vai ser assim. E sempre foi assim. Fiquei numa situação difícil. O Espírito do Eterno trabalhou na vida de algumas pessoas que me ajudaram. Aleluia. Eu louvo o Altíssimo por essas pessoas. E peço que Ele os abençoe cada vez mais. Mas eu não deixei de procurar o trabalho porque o Altíssimo usou alguém para me abençoar. Porque se eu fizer isso, eu seria covarde. Talvez você que vai ouvir isso agora da minha boca não entenda. Mas se você for covarde, se encostar nos outros, na fé dos outros, no testemunho dos outros, e não fizer nada por você, tu vai ficar para trás, meu irmão. Se permita entender
que você tem o Espírito do Eterno dentro de você, que você tem que deixar ele trabalhar para que a tua vida seja transformada. Porque a influência do Espírito do Eterno na tua vida, ela faz uma transformação extraordinária. A mulher do fluxo de sangue recebeu. Esse pai recebeu e o menino mais ainda que foi curado. O pai recebeu a paz, mas o menino recebeu a libertação. Que maravilha! Podemos dizer que foi uma bênção completa? Irmão Anailton? Irmã Zenaide? Eu creio que foi uma bênção completa. Irmã Manuela? Foi sim uma bênção completa. E aí vai dizer que todos ficaram maravilhados com a majestade do Eterno sobre a vida de Yaush. Eu não sei aí qual está a situação de cada um. Eu sei um pouco da situação, vou citar de novo meu irmão Anailton, porque ele conversa comigo, está aprendendo, está absorvendo, não fazia parte de sistema religioso, aleluia, não fazia parte, tá? Recebeu a mensagem, aceitou a mensagem e começou a usar a mensagem, a palavra, para se libertar daquelas coisas que o incomodavam e que não agradam ao Eterno, e muito menos a Yaush, que faz tudo por nós. Irmã Zenaide, eu também não sei o tamanho da sua luta ou o tamanho do seu problema, mas de uma coisa eu sei, não desanime. Não para. Essas pernas não aguentam andar, engatinha. Se não consegue mais engatinhar, rasteje, mas se for na presença, para você alcançar o seu objetivo na presença do Todo-Poderoso, vai até o final. Se você olha aquela reta e você não vê uma sombra nem do lado nem de outro, não vê um poço d'água, vá devagar, mas vai, não para. Porque quando você menos esperar, o Altíssimo vai enviar o seu refrigério, aquele apoio para você conseguir. Ele não fez isso com Ismael. Ismael não era o filho da promessa prometido pelo mensageiro. Ele é filho da promessa porque é filho de Abraão, mas não era o filho. A promessa era para Isaac, que é filho de Sara. O que aconteceu? A Sara falou para Abraão dispensar a família, mandar eles embora, que não queria eles ali. O que eles fizeram? Abraão foi lá, pegou o pão, pegou um odre com água, deu água para eles e foi. A água acabou, ele não tinha mais força, não tinha saliva, não tinha mais nada. A mãe, que era mais forte, fez o quê? Deixou o menino e se afastou para não ver a criança morrer. Olha a benevolência do Altíssimo como é grande. O Eterno, do meio do deserto, fez brotar água. O garoto não morreu. E aí? Por que você vai morrer agora? Por que você vai permitir que a sua fé seja abafada pelo teu problema? Por que você vai permitir que Yaush saia da sua vida por causa dos seus achismos, dos seus desejos, do desejo da sua alma? Não faça isso, lute. Porque até onde eu sei, o Eterno ele é tão poderoso que ele abre porta aonde nem parede tem. Aleluia. O Eterno ele é tão maravilhoso, tão poderoso, ele é tão total, que ele planta, que ele colhe aonde ninguém plantou, mas ele colhe. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quiser. Então faça o mínimo, no seu caso o máximo, para que o Eterno veja o mínimo de esforço em você. Em você tem que ser o máximo, mas ele vai olhar e ver o mínimo, porque a gente sabe que para chegar lá, para alcançar, para ganhar essa coroa, a luta é grande, não é fácil, mas a gente vai lutando o tempo todo. Mais uma coisa para encerrar, para a maioria de nós tem se perdido, irmãos, porque às vezes fala até bem, se expressa bem, mas a comunicação é ruim. Então, aonde a comunicação é fraca, a suposição ela é forte. Por quê? Porque a pessoa não sabe se comunicar. Ela tem dificuldade de olhar nos olhos do seu próximo. Ela tem dificuldade de ouvi-lo. Sabe? A pessoa começa a falar e já atropela na hora. Não, mas irmão, é que assim eu não entendo. Mas você não entendeu porque você não está se esforçando, já vai atropelando, aí mata os outros e morre também. Porque daqui a pouco, poxa, irmão Leandro, falou um negócio, a palavra boa eu não guardo dele não, porque, eu tentei explicar pra ele algumas coisas que eu não tava entendendo, o cara já chegou me atropelando, nem me deixou falar. Comunicação fraca. Sabe, irmãos? E assim vai. Por quê?
Se a comunicação é fraca, a suposição é forte, quando eu não tenho uma boa comunicação, mesmo me expressando bem, tenho uma dicção legal, mas não tenho uma boa comunicação interpessoal, eu começo a supor. Por quê? O indivíduo com quem eu deveria me comunicar, ele não vai me ouvir. Por que que não vai me ouvir? Porque eu começo a supor. Começa o meu achismo, as coisas que eu penso que tem que ser. Porque eu não consegui me comunicar com ele, eu não olhei para ele, eu não o ouvi. Eu olhei para ele, eu não prestei atenção nos olhos tristes, eu não prestei atenção nos movimentos dele, estando nervoso, angustiado, eu não prestei atenção, eu não li ele. Não me permiti que o Espírito do Eterno me mostrasse a necessidade dele. Sabe? E Yahusha, ele fazia isso de uma forma extraordinária. Ele tinha uma comunicação perfeita. Irmãos, onde é que está essa comunicação perfeita? Aonde que Yahusha se comunicava? Aonde que Yahusha, aleluia, ele era de forma simples, mas tão objetivo naquilo que ele queria passar. Comunicação perfeita. Lucas 12, capítulo 13. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Yahusha: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Yahusha lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz? Olha só que coisa linda, que comunicação perfeita, gente, é muito lindo. E quem me nomeou juiz? O repartidor entre vocês. Então ele respondeu: Tenha cuidado, não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Aí, presta atenção, Yahusha ele já começa dando uma correção e mostrando uma verdade extraordinária para aquele homem, e vai enquanto uma parábola para que ele entenda. Comunicação perfeita. E disse assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei? O que farei? Pois não tenho aonde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. Aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, come, beba e aproveite a vida. Mas Yahusha lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? E para quem será? É a pergunta que eu fiz pro irmão lá. Se Yahusha voltar hoje, o que tu vai fazer? A resposta dele foi: vou ir para a igreja. Tá fora. Primeiro que não é igreja, né? Hoje temos aí, não é igreja. Mas se ele entendesse, se de repente tivesse buscado o entendimento e não respondesse naquela hora, irmão, vou buscar a presença. Porque a presença, irmãos, ela se manifesta onde tiver 2 ou 3 reunidos. É em nome de Yahusha, ali ele está. Não fui eu que disse, é a Escritura. Tem lugar melhor para buscar um relacionamento, senão aonde está tendo uma palavra sincera e verdadeira? Essa é a mensagem de hoje, meus amados. Que o Eterno possa ter falado ao coração de vocês, que o Altíssimo possa verdadeiramente trazer para vocês que, mesmo Ele sendo o Todo-Poderoso, Ele quer de você um relacionamento com Ele íntimo. Ele quer que você fale. Aleluia, irmão Zenaide. Somos, sim, templos. É desse jeito. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com o Yahweh e com o Yahusha. E isso não pode ser deixado para depois. O meu relacionamento não pode ser pela manhã, quando eu levanto, oro e vou trabalhar, e ali eu me comporto de qualquer jeito. Aí quando chego em casa eu vou dormir, boto meu joelho no chão, vou orar de novo e tá bonito meu sono. Não. Um relacionamento íntimo é o relacionamento, eu vou dizer assim,
bem semelhante ao que eu tenho com a minha esposa. Eu deito com ela, acordo com ela, estou fora do trabalho, mas passo o dia pensando e às vezes me preocupando com ela e com a família, mesmo crendo que Yalcha está ali, porque o relacionamento é isso. E assim a gente vai todo santo dia. No meu caso, nesses 16 anos que eu estou com ela, é assim todo santo dia. Um relacionamento é isso. Sabe? Preocupando, querendo saber como vai. E Yalcha quer isso de mim, de você. O Eterno também quer isso de mim, de você. Então, a gente sabe que para o Eterno não tem problema. Ele é o Eterno, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que tem nela. Todo o universo foi feito por Ele, né? Pela vontade dEle. Não tem desenrolo. Mas, Pai, poxa vida, poxa, é tão bom estar na Tua presença. Eu sei que eu estou no ambiente de trabalho aqui, eu tenho até que vigiar, mas, pô, muito obrigado. Se não fosse esse serviço aqui para me dar o pão de cada dia, muito obrigado, hein? Tu é tremendo demais. E se você fizer isso umas 3 ou 4 vezes por dia, além disso, tá cantando aqueles louvores maravilhosos, abençoados. Rapaz, já, irmã Sueli, como é que vai? A gente vai só trabalhando dessa forma. Que o Eterno, Todo-Poderoso, Yahweh, nosso Criador, possa encher a cada um de vocês. Que vocês consigam levar a verdade para uma pessoa só. Não para um montão de gente, não. Para uma só. E esta uma pessoa, ela receba. E que ela seja transformada pela influência do Eterno na sua vida, através de seu filho, e pela sua influência na vida dela, porque ela está te vendo. Sendo que quando você abre a boca para pregar Yalcha para uma pessoa, você não pode vacilar, não pode olhar para trás. Nos seus olhos não pode ter raiva. Da sua boca não pode sair palavras com muito ímpeto, mas sim com autoridade. Né? O seu amor, o amor por essa vida que está necessitada de transformação, ela não é só num abraço físico. É não se preocupar com ela. Ela tem que entender que você pode, às vezes, estar em uma situação financeira ruim, você não pode abençoar ela para ajudar ela a pagar alguma coisa, comprar um remédio. Ela tem que saber que você está nessa situação. Mas ela sabe que pode contar com o teu auxílio em oração, porque é a minha e tua obrigação. Ponto. Não tem o que fazer. Por que, irmãos, o irmão Leandro aqui está falando isso? Porque é assim que eu tenho vivido. Tenho recebido demais. A peleja, ó. Irmão Anailton entrou na minha vida para trazer mais um mundo de transformação para mim que eu ainda não tinha visto. Um orgulho maravilhoso verdadeiramente de ser servo e buscar pelo menos um. Porque a minha função é essa, eu vou tirar um da sujeira. Ser usado, não vou tirar, vou ser usado para tirar um da sujeira. Vou trazer, vou ajudar a lavar, vou ajudar a limpar, vou ajudar a cortar o cabelo, dar uma geral. Vou ajudar, a responsabilidade é minha. Eu falei isso lá no trabalho. Eu não estou nem aí para vocês. O Eterno quer que eu me preocupe com ele, eu vou tirar ele. Né? Ele está aí participando, ele pode dizer se é verdade ou não. Foi assim que eu falei, eu não estou preocupado com você, estou preocupado com ele. No momento é ele. Então a minha atenção está voltada para o irmão Anailton nesse momento. Como servo do Altíssimo, para que ele possa crescer, se fortalecer e da mesma forma que o Eterno me usou para ele, usar para outra pessoa. Essa é a mensagem de hoje. Relacionamento. Boa comunicação. Não procure multidões para falar. Procure um. E vá naquele que o Ruach Kadosh te aponta. Não olha para caça outro, não. Não vai no mais alto, nem no mais bonito, no mais magrinho. Não vai nada dessa. Vai naquele que o Eterno te apontar. Que ali, grandes coisas o Altíssimo vai fazer. E a pessoa que você for usada para tirar, o Eterno verdadeiramente está fazendo de você o servo dele, ou serva. Porque para ser servo tem que ralar, não é verdade, meus irmãos? Então, que o Altíssimo vos abençoe, tá? Que a benevolência do Altíssimo esteja sobre vocês, que a majestade dele resplandeça sobre os vossos rostos, tá? E que a benevolência dele repouse sobre a casa de cada um de vocês. Tá bom, meus amados? Fiquem na graça
e na paz do eterno Shalom. Sábado que vem estamos de volta, no mesmo horário.